Sabe, eu estava aqui pensando sobre uma coisa que a gente quase nunca fala quando o assunto é relacionamento. A gente sempre foca na pessoa que ficou esperando, né? Na dor de quem foi deixado pra trás, de quem checava mensagem às 3 da manhã, de quem ficou se perguntando o que eu fiz de errado. E tá certo focar nisso. Essa dor é real, é profunda e merece toda a atenção do mundo. Mas hoje eu queria conversar sobre o outro lado. O lado que a gente raramente explora porque, convenhamos, é muito mais fácil ver essa pessoa como vilã da história. Eu queria falar sobre o que acontece na cabeça de quem some, de quem se afasta e, principalmente, de quem volta. Não para justificar, não para romantizar, mas porque entender esse lado pode mudar completamente a forma como você lida com essa volta. E mais importante, pode mudar a forma como você entende você mesmo. Então, vamos lá? Olha, antes de qualquer coisa, preciso deixar claro uma coisa. Se afastar de alguém sem dar satisfação, sem ter uma conversa honesta, deixar a pessoa na incerteza, isso não é legal, não é maduro e causa uma dor desnecessária. Mas, e aqui vem a parte desconfortável. Às vezes a pessoa que se afasta também não sabe o que está fazendo. Eu sei que soa como desculpa esfarrapada. Ah, não sabia o que estava fazendo. Mas espera um pouco. Deixa eu explicar. Tem gente que se afasta porque genuinamente não sabe lidar com o que está sentindo. Não é má índole. Não é falta de caráter. É imaturidade emocional mesmo. É aquela pessoa que nunca aprendeu a nomear o que sente, que foi ensinada a vida inteira que demonstrar vulnerabilidade é fraqueza, que acha que dar um tempo sem explicar é melhor do que magoar com a verdade. E aí, o que acontece? Ela se afasta achando que está fazendo um favor. Melhor sumir do que ficar enrolando. Melhor não dar falsas esperanças. E na cabeça dela, aquilo faz sentido. É até uma forma torta de cuidado. Só que do outro lado, você não recebe cuidado. Você recebe abandono, silêncio, rejeição. E aqui mora uma das grandes tragédias dos relacionamentos modernos. Duas pessoas podem estar vivendo a mesma situação de formas completamente opostas. Enquanto uma acha que está sendo madura ao se afastar, a outra está entrando em colapso emocional. Nenhuma das duas está errada no que sente, mas as duas estão pagando o preço da falta de conversa. Então, quando você recebe aquele "oi, sumida" ou meses depois, é importante entender que pode não ser estratégia, pode não ser teste, pode ser simplesmente alguém que finalmente conseguiu processar o que estava sentindo e não sabia como dizer antes. Mas, e aqui vem o porém importante, isso não obriga você a nada. Entender não significa aceitar. Compreender não significa voltar. Vou te contar uma coisa que pode soar estranha. Na maioria das vezes, quando alguém volta, não é porque você mudou, é porque ela mudou. E olha, não estou falando daquela mudança profunda e definitiva que a gente vê em filme. Tô falando de algo mais sutil, mais humano. Às vezes é só solidão. A pessoa estava tão focada em resolver as próprias questões, em encontrar a si mesma, em viver a vida dela, que quando a poeira baixou, ela olhou em volta e percebeu: peraí, cadê aquela pessoa que estava sempre aqui? E não é necessariamente ruim isso. Não é cínico. É humano. A gente só valoriza coisas quando perde. Isso é psicologia básica. Você só percebe o silêncio da casa quando o barulho constante para. Você só sente falta do sol quando passa dias nublado. Então sim, é verdade que muita gente só volta quando você não está mais disponível. Mas não necessariamente porque perdeu o controle, como a gente gosta de pensar. Às vezes, é porque ela finalmente teve tempo e espaço mental para perceber o que tinha. E sabe o que é mais confuso nisso tudo? Às vezes essa percepção é genuína. Às vezes a pessoa realmente acordou, realmente cresceu, realmente está diferente. Mas como você vai saber isso? Como você diferencia arrependimento real de solidão momentânea? Mudança verdadeira de saudade seletiva? E a resposta honesta é: você não vai saber. Pelo menos não de cara. E é aí que mora o perigo. Porque a gente quer tanto acreditar que a pessoa mudou, que ela finalmente entendeu,
que dessa vez vai ser diferente, que a gente ignora todos os sinais de que pode ser só mais um ciclo. Então, o que fazer? Escuta, mas não se entrega. Conversa, mas não se ilude. Dá uma chance para a pessoa se explicar, mas não uma chance automática para voltar. Porque, e isso é crucial, mesmo que a pessoa tenha mudado de verdade, isso não apaga o que aconteceu. E você tem todo o direito de dizer: eu entendo que você mudou. Eu acredito que você mudou. Mas eu também mudei. E a pessoa que eu sou hoje não quer mais isso. Agora eu quero falar de uma coisa que vai soar estranha para você, principalmente se você foi a pessoa que sofreu com o afastamento. Quem se afasta também passa por um processo de luto, diferente do seu. Menos justo, talvez, mas real. Quando alguém decide sair de um relacionamento, mesmo que tenha sido ela quem escolheu sair, ela também perde coisas. Perde a rotina de ter você. Perde a segurança de saber que tem alguém ali. Perde os planos que vocês tinham. Perde a versão de si mesma que existia ao seu lado. E muita gente só percebe isso semanas ou meses depois. Porque no calor da decisão, a pessoa estava tão focada no preciso sair daqui, que não parou para pensar no e depois. E o depois dói. Dói acordar e não ter mais aquelas mensagens. Dói ver algo engraçado e não ter para quem mandar. Dói passar por um momento difícil e não poder mais ligar. Dói perceber que você realmente foi embora da vida dela. E é nesse momento específico de dor tardia, que muita gente volta. Não por manipulação, mas por pânico. É meu Deus, o que eu fiz? Eu joguei fora algo importante e agora é tarde demais. E olha, eu não tô dizendo que você deveria sentir pena. Não deveria. Ela fez a escolha. Aguentou a consequência. Isso é vida adulta. Mas entender esse processo pode te ajudar a não personalizar tanto. Porque muitas vezes não tem nada a ver com você. Não é sobre você não ser suficiente. Não é sobre você ter feito algo errado. É sobre ela não ter sabido o que queria. E ter descoberto tarde demais. E isso não é culpa sua. Tá, mas e aí? Como que você sabe quando a volta é genuína? Vou te dar alguns sinais. Não são regras absolutas, mas são padrões que eu vejo se repetir. Quando a volta não é real. A pessoa volta com mensagem genérica. Oi, sumida ou... Como você está? Saudades. Sem contexto. Sem explicação. Esperando que você faça todo o trabalho emocional de reatar. A pessoa volta falando só dela. Do que ela sentiu. Do que ela percebeu. Sem perguntar sobre você. Sem demonstrar interesse real em saber como você está. A pessoa volta querendo pular etapas. Já quer ver você. Já quer conversar até tarde. Já quer intimidade. Mas não quer falar sobre o que aconteceu. Quando a volta pode ser real, a pessoa assume responsabilidade, sem mais. Sem você também. Só eu errei. Eu me afastei. E isso te machucou. Eu sei disso. A pessoa não exige nada. Não espera que você esteja disponível. Não pressiona para responder rápido. Não cobra decisão. Só se coloca disponível para conversar, se e quando você quiser. A pessoa mudou o comportamento, não só o discurso. Não adianta falar bonito se age do mesmo jeito. E mesmo assim, mesmo com todos esses sinais, não existe garantia, porque pessoas são complexas. E mudança real leva tempo. E você não é obrigado a ser cobaia do processo de amadurecimento de ninguém. Então, depois de tudo isso que a gente conversou, o que fica? Fica isso. Entender o outro lado não é desculpar. É só ter uma visão mais completa da situação. E com uma visão mais completa, você consegue tomar decisões melhores. Menos reativas. Menos emocionais. Mais conscientes. Se a pessoa voltar, você não precisa xingar. Mas também não precisa aceitar. Você pode simplesmente dizer: obrigado por voltar, obrigado por se explicar, mas eu tô num lugar diferente agora, e não quero mais isso. Ou pode dizer: eu te escuto, vamos conversar, sem promessas, sem expectativas, só conversar. Ou pode dizer:
Eu preciso de tempo para processar isso. Não sei ainda o que eu quero. Todas essas respostas são válidas. O importante é você entender uma coisa. Não existe decisão certa. Existe a decisão que faz sentido para você. Algumas pessoas vão voltar e vai dar certo. Vão construir algo novo, mais maduro, mais sólido. E isso é lindo. Outras vão voltar e vai ser só mais um ciclo. Mais alguns meses de ilusão. Mais uma decepção. E aí você vai aprender de vez. E algumas não vão voltar nunca. E você vai seguir. E eventualmente perceber que foi melhor assim. Nenhuma dessas 3 histórias é fracasso. Todas são aprendizado. Então, se aquela pessoa voltou, respira fundo. Não decide nada com o coração acelerado. Não decide nada com raiva. Não decide nada com carência. Escuta. Sente. Observa. E aí decide. Porque a resposta não está em saber por que a pessoa voltou. A resposta está em saber o que você quer agora. Olha, eu sei que isso não é o tipo de conversa que traz resposta definitiva. Eu sei que você talvez queria ouvir. Faz isso, não faz aquilo. Mas relacionamento não funciona assim. Não existe fórmula. O que existe é você aprendendo a se conhecer melhor. Aprendendo a identificar o que você tolera e o que você não tolera mais. Aprendendo a diferenciar amor de apego. Maturidade de conveniência. E às vezes a pessoa que volta é um presente disfarçado. Não porque vocês vão ficar juntos, mas porque aquela volta te dá a chance de ter uma despedida melhor. Uma conversa que ficou faltando. Um fechamento real. E às vezes é só alguém que teve saudade. E tá tudo bem você dizer: eu também tive. Mas a vida segue. De qualquer forma, você não tá sozinho nisso. Todo mundo que já amou de verdade já passou por esse momento. De dúvida, de confusão, de não saber se abre a porta ou se mantém fechada. E o que eu posso te dizer, de coração, é: não existe erro. Existe só você fazendo o melhor que pode com o que tem no momento. Então faz o melhor que você pode. E se depois você perceber que não era isso, tá tudo bem. Você aprende. Ajusta. E segue. Porque a vida não é sobre acertar todas as decisões. É sobre sobreviver às que você errou. E olha pra você. Ainda tá aqui. Ainda tá seguindo. Isso já é muita coisa. Bom, era isso. Espero que essa conversa tenha te ajudado de alguma forma. Mesmo que seja só pra te fazer pensar diferente sobre o assunto. Se você quiser continuar essa conversa, se inscreve no canal. Tem muito mais conteúdo aqui sobre relacionamento, sobre se entender, sobre crescer sem perder a humanidade no processo. E se você tá passando por isso agora, força. De verdade. Vai ficar tudo bem. Do jeito que tiver que ficar, a gente se vê no próximo.